ENIC UFPB 2020. Análise e formação da elite política paraibana a partir dos políticos paraibanos eleitos na Paraíba em 1933, 1934 e 1945, de autoria de Mariana Karen Alves dos Santos, sob a orientação do professor Dr. Martinho Guedes dos Santos Neto. Com o processo de organização política no pós-1930, tem-se a necessidade de novos mecanismos para a manutenção de poder. As características principais apontadas no trabalho da vigência anterior de 2018 e 2019 nos revelam que mais de 48% dos representantes políticos eleitos entre 1933 e 1945 tinham formação superior em direito, 25% possuíam tradição familiar, enquanto 26% eram produtores rurais, e 36% foram identificados como políticos profissionais, ou seja, embora exercessem outras atividades econômicas, sua principal função era o cargo público. Estes indicadores nos possibilitam compreender que havia um padrão de características presentes entre as personalidades políticas em atividade no período. Entretanto, estas não irão sozinhas garantir que o candidato seja eleito ou reeleito. Por isso, o discurso político se torna um elemento principal neste novo cenário, que, em conjunto com as demais características, formam o perfil dos representantes na época. Os objetivos deste trabalho são verificar as características apontadas durante a vigência anterior do projeto e identificar nos discursos elementos essenciais para o jogo político, como, por exemplo, os discursos que se pautam em aspectos econômicos, administrativos ou sociais, ou mesmo aqueles que demonstram a dinâmica partidária e ou que utilizam personalidades políticas para darem mais importância à sua fala. Para tanto, utilizamos o livro de atas número 12 da Assembleia Constituinte Estadual, mas antes de iniciar o processo de análise das atas, é preciso compreender a importância do discurso político nas relações de poder. Como explica Xerador, as relações estratégicas do discurso político podem variar de algumas formas. Na Paraíba, é possível identificar dois tipos de relações estratégicas, representadas a seguir com peças de xadrez. A primeira estratégia é entre os representantes, demonstradas através de dois bispos com cores distintas, sendo eles políticos 1 e 2 respectivamente. Estes podem ou não ser do mesmo partido. Caso não sejam, essa estratégia pode ser intensificada e muito mais importante para conseguir alianças entre partidos ou grupos políticos. Já a segunda estratégia, entre o representante e o povo, que costumamos chamar de relação político-povo, representada por um bispo que simula o político e alguns peões que simbolizam o povo, busca uma aproximação, geralmente por meios identitários, para demonstrar confiança e esclarecimento sobre a situação social do Estado. Mas para analisar toda a documentação, ainda foi preciso criar uma ficha de análise documental, pois nem todas as informações disponíveis no documento eram necessárias para a pesquisa. Desse modo, foi mais fácil filtrar as informações contidas na primeira ata da Assembleia Legislativa, instaurada em 1935, sendo uma das primeiras constituintes estaduais a funcionarem no Brasil durante a Era Vargas. Durante as análises documentais, é possível observar a discrepância entre a quantidade de deputados e seus respectivos partidos políticos. Como se pode ver no diagrama ao lado direito da tela, 27 deputados estaduais eram do Partido Progressista, do PP, que tinham José Américo de Almeida e Agemiro de Figueiredo como chefes políticos. Respectivamente, um era senador e o outro foi eleito pela Assembleia Legislativa como governador do estado. Enquanto apenas 3 representantes estaduais eram do partido opositor, o PRL, que enfrentam conturbados momentos de suas atividades legislativas com os demais colegas de casa. Como parte substancial da nossa pesquisa, não poderíamos esquecer de expor um dos discursos analisados. O discurso de posse no cargo de governador de Agemiro de Figueiredo contém inúmeros elementos que buscamos evidenciar no nosso trabalho. Um deles é o conhecimento econômico do Estado. Nesta parte do documento, que é possível acompanhar no vídeo, Agemiro coloca plena consciência sobre o aparato econômico estadual, onde ele acentua a importância de valorizar o setor agropecuário, que é responsável pela maior receita pública do Estado. É importante acentuar que esta temática, junto com uma excelente oratória de um político formado em direito e que possui um grande capital político, servem principalmente para tentar alianças políticas com esse setor econômico, que pelo discurso de Agemiro receberiam assistência do Estado. Portanto, é possível claramente fazermos ponto entre a pesquisa da vigência anterior de 2018 e 2019 e a atual, demonstrando que mais de 46% dos representantes legislativos ativos em 1935 possuíam formação superior em ciências jurídicas, sendo mais de 36% destes atuando respectivo como advogados. Temos ainda mais de 26% dos representantes que se encaixam como proprietários rurais, o que nos leva a dizer, por exemplo, que juntos estes possuíam perfis semelhantes ao do governador do estado, Agemiro de Figueiredo, suscitando um alinhamento político entre eles. E a pesquisa ainda traz um novo elemento, que só foi possível perceber através da documentação, que é a área geográfica de maior atuação dos representantes legislativos, ou seja, de onde estes possuem maior força política, onde mais de 43% apontam para a região agreste do estado. Por fim, agradeço à Propesc, ao UFPB e ao CNPq que possibilitaram o desenvolvimento desta pesquisa.